Vamos para uma palavra, mais uma madrugada que o Senhor me deu graça para estar, né, aqui nessa madrugada. Mais um domingo na madrugada na presença de Deus, buscando esse Deus maravilhoso, buscando esse Deus que peleja por nós, esse Deus que faz maravilha, esse Deus a qual deu o seu próprio Filho pela tua salvação, pela nossa salvação. Que Deus, o Senhor me deu a palavra em Evangelho de João, capítulo 10, gente. Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor fale conosco na sua santa palavra, que a palavra dele nos purifique, nos lave de todo pecado. Ele mesmo disse que nós somos lavados pela palavra, nós somos limpos pela palavra, não é verdade? Então que o Senhor te limpe, me limpe pela palavra, que o Senhor nos alimente, aumente a nossa fé. Que o Senhor aumente a nossa fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Que Ele nos alimente do pão da vida, da água que jorra do trono de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Evangelho de João, capítulo 10. Jesus, o bom pastor. Oh, que maravilha, né? Nós estamos no tempo que você tem visto pastores falhando, porque eles são homens, né, gente? Eles são homens, são tentados, e nem todo pastor ele está ali firme em Deus, ou estão cansados. Gente, você tem que entender que nós que levamos o evangelho do Senhor, os pastores, missionários, aqueles que têm compromisso com Deus, né? Nós somos perseguidos. O inferno quer nos destruir. O inferno quer nos parar. O inferno luta contra nós. Por quê? Porque ele não quer que a gente leve o evangelho. Ele não quer que a gente ore por vidas. Ele não quer que a gente fale da salvação. Ele não quer que a gente trabalhe para o Senhor Jesus. Às vezes você está fazendo a obra de Deus e você não entende o porquê que você passa por tanta luta. Mas sabe por que nós passamos por tantas lutas? Porque aquele que não passa por luta, gente, sinto muito, esse não incomoda o inferno. Ontem eu estava ouvindo a pregação do pastor, muito verdadeira. Você é conhecido no inferno? Você incomoda o inferno? Você incomoda os demônios? Quando você passa, o demônio sai e bate em retirada? Porque tem gente que até tá amigo de demônio, tá até andando, comendo na mesa dos demônios, né? Comendo na mesa de Jezebel, comendo na mesa que não era para comer. Tem gente que tá aí, ó, de amizade com as trevas. Um dia serve a Deus, um dia serve as trevas. Um dia serve a Deus, um dia tá no mundo. Mas aquele que verdadeiramente serve a Deus, esse é perseguido pelo inferno. Sabe por quê? Porque o inferno não quer que você leve o evangelho. O inferno não quer que você ore. O inferno não quer que você leve a palavra. E às vezes você não entende por que tanta perseguição, porque está escrito na palavra de Deus que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos odiados. Louvado seja Deus e engrandecido, mas que o Senhor estaria conosco. Que o Senhor está conosco. Então, a perseguição significa que o Senhor está contigo. A perseguição que você está vivendo, que nós estamos vivendo, significa que nós não temos comunhão com o reino das trevas. Porque a gente vê um bando de crente chorando, né? Ai, porque que a minha vida não dá certo? A gente vê às vezes um monte de crente reclamando da sua vida, sabendo que o próprio Deus disse, que o próprio Jesus disse, que o próprio Jesus, que é o nosso bom pastor, disse que nós passaríamos por aflições, que nós seríamos odiados, que nós seríamos perseguidos, que nós carregaríamos uma cruz para seguir Jesus. Só que tem pessoas que não querem carregar a cruz. Querem seguir Jesus, mas não querem carregar a cruz. Meu querido, não tem discípulo sem cruz. Não tem seguidor de Cristo se não tiver cruz. Ele mesmo disse, aquele que quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga. Louvado seja Deus. Sabe o que a cruz representa? Representa a perseguição. Sabe o que a cruz representa? Representa essa dor que você está passando, essa luta que
que você está passando por levar o evangelho de Cristo. Louvado seja Deus, engrandecido, mas se alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida, mas se alegre porque você está no caminho da verdade da vida, mas se alegre porque você é um discípulo de Cristo. Louvado seja Deus, engrandecido, mas se alegre, louvado seja Deus. E ele diz aqui, Jesus, o bom pastor. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Gente, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Temos que entrar pela porta. Tem gente que não sabe nem o que é a porta. Tem gente que lê essa mensagem e não sabe nem qual é a porta. Mas qual é a porta que eu tenho que entrar? Mas qual é a porta que eu tenho que passar? Mas qual é a porta que não é a porta? Louvado seja Deus do curral das ovelhas. Louvado, ele vai responder para você qual é a porta. A palavra de Deus tem resposta para tudo para nós. A palavra de Deus tem resposta para você das suas perguntas. Sabe qual é o problema que tu vive com a tua Bíblia fechada? Sabe qual é o problema que tu não quer examinar as escrituras? Sabe qual é o problema que tu quer atrás de oração, atrás de bênção, atrás de revelação, mas tu não quer mergulhar no rio da vida. Tu não quer mergulhar na palavra. Tu não quer, louvado seja Deus, conhecer a verdade. Esta verdade que está aqui nas escrituras sagradas, onde muitas pessoas estão encarceradas, onde muitas pessoas perderam sua própria vida por causa dessa verdade. Louvado seja Deus, em que muitos não dão valor à oração, dão valor à revelação, dão valor à profetada, mas não dão valor à maior profecia, que é a palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele diz aqui, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e atraz para fora. Olha que maravilha, né? O pastor chama as suas ovelhas pelo nome. O pastor não chama suas ovelhas por apelido. O pastor não chama suas ovelhas com brincadeira de Mariazinha, de não sei o que, dizinha. Não chama apelidos com as suas ovelhas. Jesus é o bom pastor e ele te chama pelo teu nome. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele diz mais aqui, ele chama as ovelhas dele pelo nome e a conduz as suas ovelhas. E ele fala mais, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Sabe por que muitas pessoas não gostam da palavra de Deus? Sabe por que muitas pessoas não ouvem a palavra de Deus? Porque não conhecem a voz do seu pastor. E quando ela não conhece a voz do seu pastor, ela não gosta da palavra, ela não fica na palavra, ela não recebe a palavra, ela não ama a palavra, ela não dá valor à palavra, porque a palavra é a voz do nosso pastor. Mas elas seguem outros que falam de revelações, que falam pelas emoções, que falam pelo motivacional, mas não querem ficar no momento da palavra. Louvado seja Deus, agradecido. Por quê? Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. E enquanto não for ovelha, meu querido e minha querida, você não vai ter amor à palavra de Deus. Enquanto você não for ovelha, você não vai querer ouvir a palavra de Deus. Você não vai dar valor à palavra de Deus. Dentro do templo, você vai estar andando de um lado para o outro. Ai, não sai do banheiro, não sai do telefone, não sai do bebedouro, não para. A tua mente não está ligada na palavra. O teu ouvido não está ligado na palavra. Por quê? Porque não é ovelha.
Você tem que tomar uma decisão. Ou você será uma ovelha, ou você será um bode. Ou você será um joio, ou você será um trigo. Ou você será uma virgem prudente, ou você será uma louca. Você escolhe quem você quer ser. Louvado seja Deus, agradecido. Mas eu creio que você que está aqui ouvindo essa palavra, você quer ser a ovelha. Você pode ser essa ovelha que está ferida, que está machucada, que tem carrapato. Você pode ser essa ovelha que está suja. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que o pastor vai te limpar. Que o pastor vai te limpar, que o pastor vai te lavar com a palavra dele, que Jesus, que é o bom pastor, ele vai te santificar, que Jesus, que é o bom pastor, ele vai curar tuas feridas, que Jesus, que é o bom pastor, ele vai cuidar de você, louvado seja Deus, e engrandecido, e ele vai cuidar de você te dando, amém, alimento, te dando alimentação. Você sabe qual é o alimento da ovelha? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, e a gente vê ovelhas aí fracas, a gente vê ovelhas aí raquíticas, a gente vê ovelhas aí que não sabem andar, que estão se rastejando, a gente vê ovelhas que nem sequer conhecem a voz do pastor. Mas é porque ainda não é ovelha. Porque ovelha conhece a voz do seu pastor. Ovelha quer saber da palavra. Ovelha quer ouvir a palavra. Ovelha quer buscar a palavra. Ovelha quer ser dirigido pela palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Oh, maravilha, né? Oh, maravilha, você que está aí, que gosta da palavra de Deus, você que ama a palavra de Deus, você que dá atenção à palavra de Deus, você que busca a palavra de Deus, você é ovelha. Você é essa ovelha que ouve a voz do seu pastor. Maravilha, né? Deus é maravilhoso. E diz mais o quê? Mas de modo nenhum seguirão estranhos, gente. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Você não vai entrar em nenhum lugar aonde não esteja a voz do teu pastor. Você não vai entrar em nenhum lugar, gente, nenhum templo. Você não vai estar em nenhuma religião. Você não vai estar em nenhuma live aonde não esteja a voz do teu pastor. Tá entendendo? Louvado seja Deus, você vai ter o lugar certo. Por quê? Porque você conhece a voz do teu pastor. E quando você conhece a voz do teu pastor, o que você faz? Quando você escuta a voz dele, você o segue. Você vai atrás dele. Ele disse que ele vai adiante das ovelhas. Então, quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, ela vai aonde ele está. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele diz aqui, mas de modo nenhum seguirão estranhos. E hoje a gente vê um povo seguindo os estranhos. Hoje a gente vê um povo que segue pessoas que nem sequer pregam a palavra. E Deus, ele está falando aqui conosco através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranho. E hoje a gente vê pessoas que estão fugindo, já é do pastor e não dos estranhos, né? Hoje a gente vê pessoas que não querem ouvir a palavra, que não querem buscar a palavra, que não querem dar crédito à palavra, mas que dão crédito aos lobos, aos mercenários, aos falsos profetas. Hoje a gente vê umas pessoas que estão mais indo pelos estranhos do que pela verdade. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E Jesus disse-lhe esta palavra, mas eles não entenderam o que era que eles dizia. Por quê? Não entenderam por quê? Porque não conhecia a voz do seu pastor. Só vai entender a palavra de Deus quem é ovelha, meu querido. Só vai entender a palavra de Deus aquele que busca a palavra de Deus. Só vai entender a palavra de Deus aquele que estuda a palavra de Deus. Só vai entender a palavra de Deus aquele que tem intimidade com a palavra, porque se você tem intimidade com a palavra, você vai conhecer a voz do seu pastor. Louvado seja Deus, você conhece a voz do teu pai, você conhece a voz da tua mãe, você conhece a voz dos teus irmãos. Por quê? Porque você tem intimidade com eles. Você conhece a voz do teu esposo, da tua esposa. Por quê? Porque você tem intimidade com eles. Agora você quer conhecer a voz do teu pastor se tu não tem intimidade com a palavra de Deus.
A palavra de Deus é a voz de Deus. A palavra de Deus é a voz do nosso pastor. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então ele diz aqui, tornou, pois Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Meu querido, não existe outra porta, a porta é Jesus. Não adianta você querer entrar por outra porta. A porta da salvação é Jesus. A porta do curral é Jesus. A porta da igreja é Jesus. A porta do céu é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se não for por Jesus, você não entrará na porta. Você não será salvo. Você não estará no caminho da verdade e da vida. Ele está dizendo, eu sou a porta. Lembra lá? Que ele disse aqui no início, louvado seja Deus, que aquele, olha só, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Então, aquele que não segue a Jesus são ladrões e salteadores. Aqueles que não recebem Jesus são aqueles que não são ovelhas, mas as ovelhas, elas recebem Jesus porque ele é o seu pastor. Então a porta é Jesus, gente. Não tem outra porta para nós. Não é padre que é a porta, não é pastor que é a porta, não é missionária que é a porta. A porta é Jesus. O caminho é Jesus. O caminho não sou eu. O caminho não é os pastores. O caminho não é os padres. O caminho não é, louvado seja Deus, os líderes religiosos. O caminho é Jesus. O pastor é Jesus. A porta é Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido. Exaltado seja o Senhor. Então nós temos que entender que Jesus é a porta. Então você quer entrar, louvado seja Deus, nesta porta, receba Jesus. Receba, você quer ser ovelha, receba Jesus no seu coração. Você quer ser conduzido por Jesus Cristo, então entrega teu coração, entrega tua vida para Ele. E Ele diz aqui, tornou-se por Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Não tem outra porta para a ovelha. Se você não segue a Jesus é porque você não é ovelha. A palavra de Deus está dizendo, mas aquele que é ovelha segue a Jesus, segue a palavra, ouve a palavra, dá crédito à palavra, pratica a palavra, porque é ovelha. Ovelha é praticante da palavra, ovelha é obediente à palavra, ovelha é aquele que está com o pastor, ovelha é aquele que não quer, louvado seja Deus, passar à frente do pastor, ovelha é aquele que é dirigido pelo pastor, que é dirigido pelo Senhor Jesus. Maravilha, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Olha só, mas as ovelhas não os ouviram. Tá entendendo? Tá entendendo que ovelha não ouve outra voz se não for a voz do pastor dela. Ovelha não ouve outra voz se não for a voz do Senhor Jesus Cristo. Que voz você está ouvindo? Que voz você está ouvindo? Você está ouvindo a voz que fala dessa palavra, que fala do arrependimento, que fala da convenção, que fala da cruz, que fala do céu, que fala do inferno, que fala de Jesus, que é o nosso Salvador, que deu a sua vida por mim e por você. Que palavra você está ouvindo? Louvado seja Deus, é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Quem é que está dirigindo a tua vida? Louvado seja Deus, é aquele que fala da cruz, é aquele que fala que desse mundo nós teremos aflições, ou é aquele que só fala da prosperidade, ou é aquele que só vive murmurando, ou é daquele que só vive dizendo, Jesus é só vitória. Meu querido, com Jesus é vitória, mas antes da vitória tem uma luta. Antes de uma vitória tem uma guerra. Louvado seja Deus, e nem todas as vezes nós vencemos nas batalhas, mas nós não desistimos na batalha. Louvado seja Deus, engrandecido. Nem todas as vezes você vai ter vitória, nem todas as vezes eu vou ter vitória. Louvado seja Deus, mas nós vamos estar ainda, louvado, seguindo o nosso pastor. Se você olhar para a Bíblia, se você olhar para a palavra, se você olhar para os acontecimentos, você olha para Cristo que foi para uma cruz, você olha para Cristo que carregou
carregou uma cruz, você olha para Cristo que foi crucificado, você olha para Cristo que teve uma vida, louvado seja Deus, não foi de glória na terra não, foi de quê? De cruz, de crucificação, foi de dor, foi de abandono, foi de traição, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, foi de solidão, que muitas das vezes Jesus estava só, louvado, muitas das vezes Jesus estava até em depressão, muitas das vezes Jesus até chorou, quando antes dele ir para a cruz, ele chorou, o seu suor saiu sangue, ele chorou e disse para o Pai, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, meu querido, minha querida, seguir Jesus é passar pelas dores, seguir Jesus, louvado seja Deus, é carregar uma cruz, seguir Jesus é pisar em espinho, seguir Jesus, louvado seja Deus, e muitas vezes você está chorando sozinha, seguir Jesus, louvado seja Deus, engrandecido, é passar pelas tribulações, seguir Jesus, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, é viver as pisaduras de Cristo, é muitas das vezes você ser traído, é muitas das vezes você não ser entendido, sabe por quê? Porque aquele que não conhece a voz do seu pastor não vai te entender, porque aquele que não tem o entendimento da voz do pastor, ele vai te confrontar, ele vai dizer que você é um salteador, ele vai dizer que você não está na verdade, não porque eles dizem que com Deus é só vitória, com Cristo é só vitória, mentira, com Cristo tem uma cruz primeiro, para antes chegarmos à vitória. E o próprio Jesus é exemplo para nós. Primeiro ele carregou a cruz, para depois ele vencer a morte. Primeiro ele carregou a cruz. Primeiro ele passou por todas as dores que ele tinha que passar, por mim e para você, para ele poder dar a nossa vitória, para ele poder vencer a morte, para ele poder ressuscitar ao terceiro dia, foi preciso ele morrer numa cruz. Louvado seja Deus, engrandecido. Para ele nos dar a salvação, foi preciso ele passar por tudo que ele passou. Mas eu tenho o que tem de crente dizendo para você que você não pode chorar, que você não pode passar pela dor, que você não pode sofrer. Não, com Cristo é só vitória. Não, com Cristo é mesa farta. Não, a mesa é tão farta que os missionários às vezes tinham só um pão para se alimentar, só tinha uma sopa para se alimentar. A mesa é tão farta com Cristo que os missionários viviam perecendo nos cárceres. Louvado seja Deus, engrandecido. Cuidado, louvado seja Deus. Cuidado que estão daí, louvado seja Deus, pregando para você aquilo que está te motivando, aquilo que está deixando você, louvado seja Deus, não no curral das ovelhas, mas está ouvindo a voz de lobos e de mercenários. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Jesus está voltando, louvado seja Deus, engrandecido. Vocês já viram quantos países é proibido levar o evangelho? Tem um país aí que até uma criança foi condenada, porque a Bíblia estava na casa daquela criança. Porque os seus pais estavam adorando a Jesus, porque os seus pais entregaram sua vida para Jesus, e até uma criança de 10 anos foi condenada pela justiça deles. Louvado seja Deus, engrandecido. E tem gente aí dizendo para você que com Cristo é só vitória. Ah, Jesus amado, é vitória, mas só, meu querido, que antes da vitória nós ainda vamos passar por muitas coisas. E antes da vitória você tem passado por dores, por luta, você tem chorado, você tem muitas das vezes até não tem se alimentado. Louvado seja Deus, mas eu quero dizer para você que o Cristo está na tua vida, louvado seja Deus, que Cristo está com você, louvado seja Deus, porque tem muita gente achando que porque você não é uma pessoa próspera, Jesus não está na tua vida. É um grande engano, porque se você olhar para Jesus, ele não vivia, louvado seja Deus, engrandecido, sentado num trono, ele não vivia dando ordem para ninguém, ele vivia levando o evangelho, ele vivia ensinando o evangelho, ele vivia dizendo: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Louvado seja Deus. Se tu quiseres me seguir, ele não obrigou ninguém a seguir ele não obrigou ninguém a escolher mas ele foi verdadeiro e ele disse: se tu quiseres me seguir, tem uma cruz para te carregar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Não esse evangelho de mercenários, não esse evangelho da prosperidade,
Não esse evangelho que pegaram, esconderam a cruz. Não esse evangelho que não aceitam a cruz. Não esse evangelho que estão pregando aí e estão dizendo para você que é só vitória. Não esse evangelho apostata, não esse evangelho que não dão valor ao sangue de Jesus, não esse evangelho que não dão valor à cruz que Jesus carregou pela tua salvação e pela minha salvação. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Desperta, ó igreja, desperta, ó igreja. Muitas das vezes você está passando por todas essas dores, mas essas dores significam, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que tu está no caminho da verdade e da vida, que tu está no caminho, louvado seja Deus, engrandecido, seguido com o Senhor Jesus Cristo, que tu estás no caminho da vitória, que tu estás no caminho da salvação. Você está sendo perseguido porque ele disse que nós seríamos perseguidos, nós seríamos odiados, nós seríamos desprezados, nós seríamos rejeitados. Tem pessoas te rejeitando, não te preocupa não. Continua seguindo a Jesus. Tem pessoas falando, louvado seja Deus, te desprezando, não te preocupa, continua seguindo a Jesus. Tem pessoas falando de você, Deus não está na vida dela não, porque ela não tem o que comer, porque ela não tem as melhores roupas, porque ela não tem uma casa, porque ela não tem um carro. Não te dá ouvido a mercenários. Continua ouvindo a voz do teu pastor. Continua ouvindo a voz do teu pastor, continua ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo. Não te preocupa, minha filha, porque o que eu tenho para ti é muito maior, é melhor. O que eu tenho para ti, o ladrão não vai roubar. O que eu tenho para ti, as traças não vão roer. O que eu tenho para ti é o tesouro do céu, louvado seja Deus. E tem mais, ninguém vai deixar, ele não vai deixar tu perecer de fome, porque ele sustenta os pássaros e ele vai sustentar você. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja o Senhor. Mas tem pessoas, louvado seja Deus, que estão deprimidas, oprimidas, achando que Jesus não é na sua vida, porque você não tem uma casa própria, porque você não tem um alimento, porque você não tem amizade, porque você não tem crescimento, porque você não tem muitos seguidores. Muitas das vezes você está aí em depressão, achando que você não tem seguidores, porque Cristo não é a tua vida. Me diga qual é os seguidores de Cristo. Me diga quantos seguirão a Jesus. Me diga qual era a multidão que seguia a Cristo. A multidão vinha em busca de milagre. A multidão vinha em busca daquilo que Cristo oferecia, mas poucos os seguiam. Poucos os seguiam. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Pois Jesus a dizer, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. São ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Então, Jesus é a porta. Entramos pela porta. E o que nós encontramos? Pastagem. Nós encontramos alimento, nós encontramos pasto, nós encontramos socorro, nós encontramos cura, nós encontramos refrigério, nós encontramos renovo, nós encontramos a luz, porque com Jesus sem Jesus nós estávamos nas trevas, com Jesus nós estamos na luz, sem Jesus nós estávamos na terra seca, com Jesus nós estamos no pasto. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Ele disse, o ladrão não vem senão a roubar e a matar e a destruir. Eu vim para que tenham a vida e tenham com abundância a vida eterna. Passaremos pela morte, outros não passarão pela morte. Uns dormirão em Cristo, mas viveremos com Ele, reinaremos com Ele. Lembra que Jesus passou pela morte? O próprio Jesus passou pela morte, gente. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive e reina para sempre. Ele não irá voltar para passar pela morte. Ele não irá voltar para carregar mais uma cruz. Ele já carregou a tua cruz. Ele já se sacrificou por mim e por você. Ele já deu a vida por mim e por você. Agora ele voltará para arrebatar a igreja. Prepara-te para encontrar com o teu Deus. Prepara
prepara-te para o arrebatamento, porque Jesus está à porta, ele é a porta, ele voltará para buscar eu e você. Louvado seja Deus. O inimigo quer te desviar do caminho, o inimigo quer te tirar da salvação, o inimigo quer te tirar da porta estreita, porque larga é a porta da perdição. O inimigo está te oferecendo as coisas fáceis, o inimigo está te oferecendo a fama, o inimigo está te oferecendo o top 1, o inimigo está te oferecendo as riquezas do mundo. Sabe por quê? Porque se tu receber as riquezas do mundo, tu não terá a riqueza do céu. Louvado, tu irá desprezar a riqueza do céu. Mas você que não está recebendo a riqueza do mundo, tu está dando valor à riqueza do céu. Tu está dando valor ao sangue de Jesus, tu está dando valor à cruz, tu está dando valor ao sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Louvado seja Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Nem todos que dizem Senhor, Senhor estão sendo seguidas pelo Senhor. Estão seguindo o Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele diz aqui, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem é de nós que dá a vida pelas ovelhas? Qual é os pastores que vai dar a vida pelas ovelhas? Qual é os pastores que vai dar vida por ovelhas? Qual é? Qual é o pastor que está dando vida pelas ovelhas? Jesus é esse pastor que ele já deu a vida dele por mim e por você. Jesus é o bom pastor que já deu a vida dele por mim e por você. Ele foi para aquela cruz por mim e por você. Ele foi para aquela cruz pagar pelo meu pecado, pelo teu pecado. Ele foi para aquela cruz para nós termos direito da salvação. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele foi esse bom pastor que ele deu a vida dele pelas ovelhas. Ele não se preocupou em se sentar num trono. Ele não se preocupou em ser o primeiro dos lugares. Ele não se preocupou em ser servido. Ele veio para servir. Ele veio para dar a vida dele como um bom pastor por mim e por você. Jesus é o bom pastor. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Eu vi que as pessoas sempre falam, né? Que saem da igreja. E muitos condenam as pessoas que saem da igreja. E dizem que as pessoas entrou na igreja não foi por Cristo. Não acredito nisso. Quantas pessoas saíram da igreja porque alguém colocou elas para fora? Porque alguém, louvado seja Deus, engrandecido, estava pregando heresias. Estavam pregando como mercenários, estavam pregando não como um verdadeiro pastor. E essas ovelhas que não ouvem a voz dos mercenários, ela sai desse templo e ela vai para o templo aonde o bom pastor está lá, ensinando, pregando a palavra, falando a verdade, falando do reino dele, falando da glória dele, falando da santificação, falando do arrebatamento. Aleluia, Jesus, porque ele mesmo disse aqui na palavra dele que a ovelha não ouve a voz de mercenários, que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Meu querido, minha querida, quando a ovelha conhece a voz do seu pastor, ela não fica no templo onde tem mercenários, ela não fica no templo onde tem lobos, ela não fica no templo onde Jezebel está lá, em comunhão com muito, em aliança com muito. A ovelha fica na onde está o verdadeiro pastor, aonde a sua voz está sendo anunciada, aonde a verdade está sendo pregoada, aonde
aonde a santidade está sendo pregoada, aonde o arrebatamento está sendo pregoado. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Mas tem gente aí te acusando, dizendo que você saiu da igreja porque você nunca entrou da igreja por Cristo. Não é verdade, você saiu da igreja porque você conhece a voz do seu pastor. Cada caso é um caso. Muitos saíram porque verdadeiramente não queriam nada com Deus, mas outros saem porque conhecem a voz do seu pastor. E quando conhece uma ovelha, quando conhece a voz do seu pastor, meu querido, ela não recebe qualquer alimento. Uma ovelha, quando conhece a voz do seu pastor, ela não ouve vozes estranhas, ela não ouve voz de mercenário, ela não ouve voz de lobo. É aqui está dizendo isso nessa palavra. Então aprenda a saber quem você é. Se você é ovelha ou se você é o bode. Aprenda a conhecer a voz do teu pastor. Porque se você vê que o Senhor não está lá falando naquele lugar, você não vai dar ouvido. Você não vai dar ouvido a vozes estranhas. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas tem um povo acusando, tem um povo julgando, tem um povo falando mal, tem um povo falando fora da Bíblia. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Ovelha conhece a voz do seu pastor. Ovelha conhece a voz do seu pastor. E quando ela sabe que aquela voz não é do seu pastor, ela nem volta mais naquele lugar. Ela nem entra mais naquele lugar, porque ela sabe que aquela voz não veio do seu pastor, porque aquela voz não tem sido, louvado seja Deus, boca do seu pastor. Aquela voz não tem sido condutores de ovelhas, aquela voz não tem sido voz que fala a verdade, aquela voz não tem sido como a voz de João Batista que clama no deserto. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Ovelha é ovelha, e ovelha ele quer ouvir a voz do seu pastor. Louvado seja Deus. Ovelha não quer ouvir heresia. Ovelha não dá ouvido para heresia. Ovelha não dá ouvido, ovelha não perde tempo com mercenários, com lobos. Ovelha, louvado seja Deus, ela vai em busca do seu pastor. Ela vai atrás do seu pastor. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, gente. Então vamos encerrar. Eu sou o bom pastor e o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, olha aí, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e a dispersa. Olha aí, quem é que dispersa as ovelhas? O lobo. Quem é que foge para defender, que devia defender as ovelhas? O mercenário. O mercenário ele não fica para socorrer as ovelhas quando o lobo vem. O mercenário é o primeiro a fugir. É o primeiro a fugir. Louvado seja Deus. E olha só, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Então, muitas das vezes, você está num lugar, você saiu de um lugar porque você conhece o teu pastor. E o teu pastor te conhece, porque ele é teu pastor. Às vezes tu saiu de um lugar e o teu pastor está falando mal de ti. E o dirigente está falando mal de ti. Sabe por quê? Porque não te conhece. Por isso que está falando mal de você. Jesus é o bom pastor e te conhece. Jesus é o bom pastor e nos conhece. E nós conhecemos a Ele. Eu creio que você conhece a Ele, porque se você não conhece a Ele, eu te apresento Ele. Eu estou aqui te apresentando Ele. E esse bom pastor tu só vai encontrar aqui nas Escrituras Sagradas. Esse bom pastor, ele tem um caminho certo para nós. A palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. E todos aqueles que aprendem com ele, que fazem o que ele manda, serão aqueles que nós o seguiremos. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E assim diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido.
Às vezes tu quer conhecer o líder religioso, mas tu não quer conhecer a Jesus. Tu não conhece a Jesus. Tu conhece o líder religioso. Ah, eu quero ir na casa do pastor. Ah, eu quero comer na casa daquele pastor. Ah, eu quero andar com a família daquele pastor. Mas muitas das vezes tu não está andando com Jesus. Muitas das vezes tu não está comendo com Jesus. Muitas das vezes tu não quer se alimentar da palavra. Tu quer se alimentar da comida boa lá daquele pastor. E se ele não tiver uma comida boa para te dar? E se esse pastor só tiver um arroz com feijão, sem mistura? Hã? Tu vai querer estar lá na casa desse pastor? Ou tu quer estar na casa do pastor porque ele tem um carrão? Ou tu quer estar na casa do pastor porque ele tem uma mesa farta? Ou tu quer estar na casa do pastor porque na casa do pastor há fartura lá? É por isso que tu está na casa do pastor? Louvado seja Deus, engrandecido. E se esse pastor não tiver nada? E se esse pastor não tiver, louvado seja Deus, estiver faltando o alimento na casa dele? Aí tu não vai querer estar na casa desse pastor? Hã? Examine quem você é, se você é ovelha. Examine quem você é, porque Jesus, louvado seja Deus, engrandecido, quando ele estava pregando no monte, sabe o que foi que aconteceu? Ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Ele não tinha um banquete, ele não tinha uma mesa farta, mas ele tinha aquilo que era preciso para alimentar aquela multidão. Então, aquele Jesus, o bom pastor, ele perguntou: o que nós temos para comer? E algum deles disseram: nós só temos 5 pães e 3 peixinhos. E aí? Tu quer estar na casa desse pastor, que quando tu chega lá só tem 5 pães e 3 peixinhos? Ou tu quer estar na casa do pastor porque tem uma churrascada? Ou porque quer estar na casa desse pastor porque tem fartura? Porque ele é pastor, né? Você sabe que ovelha você é? E você sabe verdadeiramente que é pastor? Você sabe verdadeiramente quem é o pastor? Louvado seja Deus, engrandecido. Olha para Jesus que tu vai saber verdadeiramente quem é pastor. Olha para Jesus que tu vai saber. Louvado seja Deus, engrandecido. Pastor é uma coisa, rei é outra. Reis são outras coisas. Pastor é outra coisa. Pastor é esse que segue a pisadura de Cristo. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele diz: eu sou o bom pastor. E conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Então, meu querido, você não vai conhecer um pastor, não é por causa da mesa farta dele, mas é por causa do quê? Do repartir do pão. Porque Jesus foi esse que repartiu o pão. Você vai conhecer o bom pastor por causa que ele é esse pastor que não está preocupado com riqueza, que não está preocupado com o reino da terra, que não está preocupado com fama, que não está preocupado em ser reconhecido por ninguém, que não está preocupado com mídia, que não está preocupado com status, mas ele está dando a vida dele pela ovelha, ele está dando a vida dele, louvado seja Deus, agradecido e exaltado pela tua vida, ele está dando a vida dele, louvado seja Deus, ele está dividindo o alimento dele com a ovelha. Esse é o bom pastor, e esse bom pastor foi Jesus, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que deixou o reino do céu, que deixou o trono, que deixou o tesouro do céu para vir nessa terra. Louvado seja Deus, para nascer numa manjedoura, para nascer não foi num berço de ouro, como muitos falam. Louvado seja Deus, em grande, não foi para viver dentro de um templo, mas foi para viver com ovelhas. O pastor cheira a ovelha. Oh, maravilha, Jesus. Pastor cheira ovelha, pastor não cheira. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Oh Deus querido, Deus de poder, com esse cheiro que você acha aí que ele tem, pastor cheira ovelha. Louvado seja Deus. Por quê? Porque ele vive com ovelha, ele anda com ovelha, ele está na frente da ovelha, ele cuida da ovelha. Pastor cheira a ovelha. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Deus é maravilhoso, né, gente? Eu amo esse Deus.
Eu amo esse Deus, eu amo essa palavra de Deus. Deus é maravilhoso, né? Se nós olharmos para a palavra, gente, a gente vai ver o quanto falta em nós. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, gente, se nós olharmos para a palavra do nosso pastor, nós vamos ver o quanto falta em nós. Não é nos outros, não. A salvação é individual. Você sabe o que significa que a salvação é individual? Significa que ninguém pode te salvar e que você não pode salvar ninguém. Por isso que a salvação é individual. Você não pode salvar ninguém e ninguém pode te salvar. Então cuide da sua salvação. Cuide da tua alma. Cuide da tua vida com Deus, do teu relacionamento com Deus. Cuide de ser essa ovelha dirigida pelo seu pastor. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e também me convém agregar estas. Então tem ovelhas, preste atenção. O Senhor ainda tem ovelhas que ainda não está no aprisco. Elas estão em outro aprisco. E o que ele vai fazer? Ele me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz. Você está em outro aprisco? Te prepara, porque Jesus está indo aí onde você está. Você está em outro aprisco? Jesus está indo aí te buscar. Jesus está indo aí. Louvado seja Deus. E o que vai acontecer? Elas ouvirão a minha voz. Por quê? Porque são ovelhas. Estão em outro aprisco? Estão, mas são ovelhas. E quando Jesus chegar lá, ela vai ouvir a voz dele. Maranata, eu estava em outro aprisco, gente. Eu estava em outro aprisco. E o que aconteceu? Quando Jesus chegou, eu ouvi a voz dele. Meu Deus do céu, Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Fala aí, você não estava em outro aprisco? Você não estava adorando outro Deus? Você não estava em outro aprisco? Eu estava em outro aprisco. Mas quando Jesus chegou, eu conheci a sua voz. E nunca me afastei do caminho do Senhor. Já falhei, já errei, posso falhar, mas não me afasto do caminho do Senhor. Não me afasto daquele que me salva. Não me afasto daquele que me levanta se eu cair. Não me afasto daquele que, louvado seja Deus, me deu a vida eterna. Louvado seja Deus. Eu estava em outro aprisco, mas quando Jesus veio, eu já era ovelha. Olha que maravilha, gente. Quando eu ainda não estava na presença do Senhor, tinha pessoas que perguntavam se eu era crente. Tinha pessoas que diziam assim, irmã, dizia bem assim para mim: tu é crente? Eu digo: não sou crente, eu sou isso. Eu sou admiradora, eu sou participante disso. E as pessoas dizem: mas tu fala como crente, tu parece uma crente. Jesus amado, eu já era ovelha. E eu estava no outro aprisco, e Jesus chegou e eu ouvi a voz dele, e hoje eu estou aqui. E hoje você está aqui. E hoje você está no aprisco. Hoje você está com teu pastor. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E hoje você está porque você ouviu a voz do teu pastor. Hoje você recebeu Jesus no teu coração porque você ouviu a voz do seu pastor. Você estava em outro aprisco, mas você já era ovelha. Você estava no outro aprisco, mas você já era ovelha. E ele foi em busca da ovelha dele. E ele vai em busca, ele está indo em busca de ovelhas que estão em outro aprisco. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Louvado seja Deus. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Então esse é o nosso pastor, que tem esse poder.
que ele recebeu esse poder do Pai. Amém? Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus. Lá vai, né? Aí a palavra, eles ouviram, aí aconteceu, houve uma divisão. Por causa destas palavras, e muitos deles diziam, tem demônio. Estava pregando a palavra, não sei se vocês viram aí, ficaram atentos, mas alguém chegou aqui dizendo que eu era uma falsa profeta. Então eles estavam dizendo que tinha um demônio na minha vida. Por quê? Porque eu estava pregando essa palavra aqui, né? Agora, interessante que eu cheguei na parte que Jesus disseram que ele tinha demônio. E alguém chegou aqui dizendo que eu era falsa profeta. Olha só, louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, né? E eu me alegro, gente. Eu me alegro. Sabe por quê? Louvado seja Deus e agradecido. Porque perseguidos é aquele que é ovelha. Porque perseguido é aqueles que seguem a Cristo. Louvado seja Deus e agradecido. E o próprio Jesus disseram que ele tinha demônio. Imagine eu, né? Imagine eu, o que não estão falando de mim por causa dessa palavra? Mas não me importa o que estão falando de mim. O que importa é que a palavra está sendo pregoada. O que importa é que a verdade está sendo pregoada. O que importa é que a palavra de Deus está sendo pregoada como Ele quer, do jeito que Ele quer, e não como eu quero para crescer essa live. Não como eu quero para ter benefício próprio. O que importa é que a palavra de Deus está sendo pregoada. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Eu não preciso ser reconhecida por ninguém. Eu não preciso de fama. Eu não preciso de glória. Eu não preciso, louvado seja Deus, de seguidores. Mas eu estou aqui para que você siga o bom pastor. Para que você siga Jesus. Para que você entregue a tua vida para Jesus. Para que você siga a palavra de Deus, não as minhas palavras. Estuda a palavra de Deus. Leia João capítulo 10 e veja o que a palavra fala com você. Pode ter certeza que Deus ainda vai se revelar muito mais para você. Aqui ele se revelou, mas ele vai ter muito mais coisa para se revelar a você. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então disseram que Jesus, né, os próprios judeus, os próprios que conhecem a palavra, os próprios que pregam a palavra, disseram que Jesus tinha demônio. Os próprios que estavam esperando o Salvador disseram que o Salvador tinha demônio. Os próprios que estavam esperando Jesus não o receberam. Não quiseram que ele fosse o seu pastor. Sabe por quê? Porque eles não eram ovelhas. E ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si. Por que o ouves, né? Louvado seja Deus. Diziam outros, estas palavras não são de endemoniado. Podem, porventura, um demônio abrir olhos aos cegos? Não é verdade? Então, assim como tem aqueles que estão aqui me chamando de falsa profeta, tem aqueles dizendo, essa palavra não é de demônio, porque demônio não vai abrir olhos de cego. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E essa foi a palavra. Jesus é o bom pastor. Jesus é a porta que devemos entrar. Ele conhece você e você tem que conhecê-lo. Porque a ovelha conhece o seu pastor e pastor conhece suas ovelhas. Você pode não conhecer o teu dirigente, não é verdade? Se ele errar, se ele falhar, tu vai dizer, mas meu Deus, o meu dirigente, o meu líder, o meu pastor fez isso. Sabe por quê? Porque tu não conhecia. Por isso que tu tá surpresa com o que ele fez. Às vezes tu fala, você se surpreende com uma fala, com um vocabulário que ele não tem dentro da igreja. E de repente tu escuta ele no vocabulário que não é de um pastor. Aí o que tu faz? Ai, mas eu não conhecia que meu pastor era assim. Por quê? Porque tu só conhece ele dentro do templo. Mas vai lá conhecer o particular, ver a vida dele em outro lugar. Se ele ainda continua falando como pastor. Se ele continua ainda sendo um pastor. Ou se ele só é um pastor quando está dentro do templo, quando está pregando a palavra. Eu quero dizer para você que Jesus
Ele é o pastor dentro do templo, fora do templo. Ele é o pastor dentro da tua casa. Ele é o pastor fora da tua casa. Eu quero dizer que Jesus, louvado seja Deus, engrandecido, ele não muda. Ele é constante, ele é permanente, ele é firme na palavra que ele fala. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Eu quero dizer que Jesus, que é o bom pastor, tu não vai encontrar nele. Louvado seja Deus, ele pregando outro evangelho. Tu não vai encontrar nele ele pregando palavras tópicas. Tu não vai encontrar nele, louvado seja Deus, engrandecido, aquilo que não é de um pastor. Louvado seja Deus, tu vai encontrar nele a verdade, porque ele é a verdade. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Deus é bom, né, gente? E eu vou dizer uma coisa para você. Orem pelo seu líder. Orem por esses homens que estão na frente dos trabalhos, nos templos. Orem por eles. Vocês não sabem a luta que eles passam. Os verdadeiros homens de Deus, né? Os verdadeiros homens de Deus, escolhidos por Deus, que levam o evangelho de Deus com seriedade, com compromisso, com zelo. Às vezes eu escuto homens de Deus aqui nessa plataforma, alguns minutos eu entro na plataforma e às vezes aparece live de homens que têm compromisso com a palavra de Deus. Eles não estão aqui dentro para serem famosos, né? Para serem reconhecidos por ninguém, não. Eles estão aqui dentro para pastorear verdadeiramente, para ser boca de Deus, boca de Deus. Então ore por isso. Se você tem um líder religioso, que ele é boca de Deus, que ele prega a verdade, que ele prega a palavra de Deus, que ele prega o caminho, a verdade e a vida, ore por ele. Ore por ele, para que o Senhor o sustente, para que o Senhor segure na mão dele, para que ele continue firme na verdade. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Porque, gente, poucas pessoas oram pelos seus pastores. Poucos. Sabe por quê? Porque as ovelhas querem que os seus pastores orem por elas. Não é verdade? Não é isso que você chega com o seu pastor? Ou você chega com o seu pastor por interesse? Por interesse, porque ele é famoso, porque ele é rico. Tu chega querendo ajuda, mas orar pelo teu pastor, tu ora. Louvado seja Deus, engrandecido. São poucos, mas existem aqueles que são pastores segundo o coração de Deus. Existem aqueles que foram levantados por Deus. Existem aqueles que estão orando e chorando, que estão gemendo pelas ovelhas, que estão renunciando a sua própria vida. Porque pastor renuncia a sua própria vida. Pastor renuncia os seus interesses. Pastor renuncia. Esse é o verdadeiro pastor que renuncia a si mesmo pelas ovelhas. Amém? Deus é bom, né? E você que estava afastado do caminho, volte para o caminho. Jesus está voltando. Volte para o aprisco. Você que está em outro aprisco, se você é ovelha, eu te convido. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Se você é ovelha que está em outro aprisco, eu quero convidar você para entregar a tua vida para Jesus. Amém?